Eu sou Márcia Baraldo, especialista em quilting livre e estou aqui para falar para você tudo sobre labirinto. Labirinto, caminho perdido, caminho de bêbado, caminho de rato, ou seja, tem vários nomes. Vamos lá. O que é o labirinto? Ele é um padrão de quilting, um padrão muito utilizado. Padrão significa um desenho, é um desenho de quilting que muita gente fala assim, Márcia, mas eu não sei nada de quilting, eu só sei fazer o labirinto. Gente, se você sabe fazer o labirinto, você está muito bem na fita, porque o labirinto, ele é um dos designs muito comum, mas ele não é tão fácil de fazer. E eu não recomendo que as minhas alunas comecem o preenchimento com ele. Mas se você já conhece um pouquinho de quilting, ou se você morre de vontade de fazer o labirinto, eu vou te ensinar tudo sobre ele hoje. Com régua, sem régua, ele grande, ele pequeno, tudo a respeito desse design tão valorizado no quilting. Por que ele é tão popular? É um padrão que ele não interfere no trabalho. Então, se você coloca um labirinto num design, ele fica muito bem e ele não interfere, ele não polui o quilting. Ele faz um acolchoamento com linhas curvas e tudo mais de uma forma natural. Ele pode ser feito tanto com régua quanto sem réguas. O que eu recomendo? Vamos combinar bem direitinho isso. O que é recomendado? As réguas para quilting, na verdade, elas são para você ter uma linha padronizada, uma linha geométrica perfeita para linhas paralelas e tudo mais assim, é muito boa. Quando que a gente usa o labirinto ou a régua meandro, né? Quando você não tem conhecimento e você quer memorizar o design do labirinto. Ela é muito boa para isso. Mas a régua, ela te limita a fazer somente em um tamanho. Então, se você é iniciante, ou até quem já tem um certo experiência, mas quer fazer o labirinto sem pensar em nada, entendeu? Colocar na máquina e ir lá quiltando assim, sem mais nem menos, é ótima régua. Primeiro, a gente vai estudar o design do labirinto, como que é feito esse labirinto. Antes de mostrar aqui na tela, viu, eu vou mostrar quando que a gente usa o labirinto, tá bom? E eu separei alguns trabalhos meus para te mostrar que o labirinto, ele cabe em vários tipos de trabalho e com vários tamanhos. Então, quando eu comecei a quiltar, eu trouxe aqui o meu primeiro trabalho que eu mandei para concurso e que fui premiada com a categoria coxa, primeiro lugar de coxa. Então, eu quero te mostrar aqui, ó, qual era o tamanho do meu labirinto quando eu comecei. Para você ver que o micro labirinto, aquele pequenininho, né? Eu fui fazer mais tarde, eu fui aprendendo devagar. Então, olha só, esse daqui é o centro da minha coxa. Olha o tamanho do meu labirinto. Tá vendo? Ele tá bem graúdo. É uma coxa que tem várias barras e tudo mais. Então, no centro, que é a parte mais difícil de uma coxa grande como essa, ela tem 2,45 por 2,45, se não me engano, 2,40, 2,40. Ela é todinha de flanela, patchwork, bastante pesada, 400 fios atrás. Então, eu fiz a parte mais difícil, eu fiz o labirinto, para não inventar muito. Depois, eu comecei a trabalhar com as barras. E lá no meio, lá no cantinho, aqui no final, né? Aqui no final, eu já coloquei um labirinto um pouquinho menor. Mas se você olhar bem, os meus pontos ainda estão bem regulares. Qualquer ponto que você olhar, você vai ver que tem tamanho de ponto menor, maior, porque ainda era muito difícil para mim esse desenho. Eu vou te dar só uma olhadinha aqui. Aqui não vai dar para ver o quilt, mas só para você ver que era uma colcha bem grande, tá? Maravilha, esse daqui foi o meu primeiro trabalho. E aonde que eu treinei para mim fazer, para mim ter coragem de fazer esse trabalho para mandar para um concurso? Foi nessa colcha aqui, que foi uma colcha que eu fiz para minha filha. E aí, ó, pode ver que são áreas menores. Então, eu fui
com a minha metodologia de sempre treinar executando peças, eu fui fazendo nas áreas menores, ó, o labirinto. Coloquei uma flanela atrás e fui embora. Também é um trabalho de patchwork, já tá bem velhinha essa colcha, mas eu ainda gosto bastante dela. Então, você pode ver que aqui nos quadros eu coloquei uma flor e aonde tá estampadinho eu coloquei o labirinto. E ficou bem legal. Então, essa daqui eu fiz primeiro para me sentir mais segura. Quando eu senti, você pode ver que aqui, ó, tem alguns pontos que o labirinto se encontra. E são coisas que, pela técnica, não deveria, né? Então, ainda é bem no início, lá da onde eu estava começando. E eu quero te mostrar que todo mundo começa um dia. Esse daqui já é um trabalho que já não tem tanto tempo. E aí, mas mesmo assim, eu usei o labirinto para fazer o preenchimento. Então, eu fiz as plumas e aqui, ó, para valorizar minha pluma, eu já fiz um quilt mais miúdo. Aí você vê que os pontos já estão mais regulares, eu já tenho mais experiência, já é um trabalho diferenciado. Esse daqui foi o trabalho, o quilt, que eu tenho mais prêmios, inclusive prêmio internacional eu tenho com esse quilt. E se você ver aqui, ó, é o tal do labirinto que está presente. Então, ele está presente aqui para valorizar a minha pluma também. Labirinto aqui, olha só que graça esse labirinto. Vou mostrar o alverso, que é mais fácil de enxergar. Esse já é um micro labirinto. E aqui também eu usei o labirinto no final da história. Então, vamos lá. Eu vou primeiro falar um pouquinho como que é o labirinto sem a régua e depois a gente vai fazer o labirinto com a régua. Qual é o desenho do labirinto? Então, eu sempre gosto de falar que a gente primeiro desenha um ossinho de cachorro, assim, daqueles de desenho animado, e a gente pega esse pedacinho aqui, ó. Então, para você iniciar no labirinto, mesmo que você tenha experiência do quilt e teu labirinto, não fica legal, você pega esse desenho e começa a treinar. Faz ele várias vezes. Ok, já fiz. Aí você começa a fazer ele uma vez para cima e uma vez para baixo. Você notou que aqui, ó, se eu fizer um pedacinho do ossinho, quando eu faço isso aqui, ó, fica uma barriguinha aqui, é só a gente pegar aqui, ó, e fazer isso daqui. Então, eu vou colocar assim, ó. Oi! Vamos lá, ó. Então, você vai começar a treinar o labirinto com uma barra. Faz uma barrinha nele e ele vai começar cada vez mais a ficar mais fácil para você. Como que eu distribuo esse labirinto num espaço para eu preencher de uma forma uniforme? No início, eu recomendo que você faça o seguinte. Faz isso aqui, ó. Tá vendo que eu fiz uma cobrinha aqui? Hoje em dia eu já não faço mais isso. Mas antes, quando eu não tinha noção de espaço, eu fazia uma linha imaginária assim, em espiral. E aí, depois que eu treinei bastante esse desenho aqui, eu começava aqui do início, ó. E fazia essa barrinha seguindo essa linha aqui. E aí ficava tudo certinho. Então, essa é uma maneira de você realmente ir em frente e conseguir se desempenhar no labirinto. A gente tem que primeiro mentalizar o desenho para depois ir para a máquina, tá bom? Bom, eu vou fazer um pedacinho ali para você ver como que é que eu faço na máquina. Qual é a dica para você fazer, começar a desenvolver o desenho do labirinto de uma forma bem natural? Eu coloquei aqui, tenho 3 pezinhos de quilt, né? Tem o pezinho para quilting sem uso de réguas, com uso de régua e o micro quilt. E vou explicar cada um deles devagar. Vou fazer na industrial porque a visibilidade é maior, mas isso pode ser feito sim em qualquer máquina, inclusive na doméstica. Inicialmente, né, o mais importante é que você faça num tamanho confortável para você. Esse daqui é um sanduíche que eu fiz mostrando esse design.
E agora, eu vou fazer um labirinto em volta. Eu vou fazer uma parte aqui e já te mostro. Como que eu inicio e finalizo esse meu quilt? Então, eu vou começar aqui, ó, com o tal do 2 para lá, 2 para cá. Mas, esse labirinto aqui, eu não vou... Então, assim, ó, eu não vou começar ele reto, eu já vou começar ele numa curvinha, ó. Pode ver, ó, a distância entre uma linha curva e a outra é muito similar. Você que está começando, que você quer ter segurança para fazer o quilt, o que eu te recomendo? Que você não se preocupe em primeiro momento com o tamanho do ponto. Eu te recomendo, para que as suas linhas saiam curvas, que você tenha maior velocidade na máquina do que na mão. Ou seja, afunda o pé, Ayrton Senna, que vai dar certo. Então, olha só, bem rápido. Ok, eu já tenho domínio, né, na mão. Então, é mais fácil para mim. Para você que está começando, mesmo que o ponto fique pequenininho, não tem problema. Vai no ponto pequeno, porque é melhor o ponto pequeno do que a curva ficar quadrada. Quando a gente vai muito devagar, com insegurança, vou tentar fazer devagarinho aqui, né? Ó. É mais difícil, o ponto acaba ficando grande e ele não fica natural, ele não fica redondinho. Então, deixa o ponto pequeno mesmo e vai. Treina e depois coloca a foto lá no Clube do Quilting. Se você não se inscreveu na minha comunidade, Clube do Quilting, você pode se inscrever, fica no Facebook. Todo mundo pode postar foto, pedir opinião e tudo mais. E no Telegram, eu tenho também o Clube do Quilting, mas só eu que coloco o conteúdo, sempre conteúdo de valor. Ok, então você viu a diferença aqui do devagar e do rápido? Então, mesmo que o ponto fique pequenininho, vai embora, tá bom? Fiz aqui dessa forma. Márcia, eu preciso sempre começar e terminar aqui no mesmo lugar? Não necessariamente. Mas eu vou fazer um pedacinho aqui só para você ver, ó. Não termina assim do nada. É bom terminar numa curvinha assim, ó. Tá? E depois, quando que eu começo a diminuir o tamanho? Cada vez mais você pode fazer ele mais juntinho. Sempre acelerando bastante. Então, faz rápido, ó. Então, ó, você pode fazer rápido. E mais juntinho. E ele vai ficando cada vez menorzinho, que é o tal do microquilt. Márcia, eu preciso fazer com esse pé ou eu posso fazer com esse pé aqui? Você pode sim fazer com esse pé, o microquilting, mas ele é um pouco mais difícil. Tanto esse quanto esse é mais difícil sim, porque você não tem essa amplitude, essa abertura. Então é muito mais fácil você fazer um microquilting quando você enxergar bem a sua agulha. Ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos colocar a régua. O que eu preciso fazer para mim colocar a régua? A gente precisa do pezinho para uso com régua. Por que eu desenvolvi 3 e qual foi a primeira e por que tudo isso, né? Vamos lá. Quando eu comecei a desenvolver as réguas, muita gente me falava, ah, Márcia, por que você não faz uma de labirinto, né? Por que você não faz? E ela realmente é bem difícil de fazer. Por quê? Ela tem que ter o ajuste certinho, né? Para se encaixar, para começar aqui, terminar aqui, para a gente virar e tudo mais. Então, foi bastante tempo de desenvolvimento para
para esse design, mas consegui, tá aqui. Quando eu terminei de fazer esse, quem tinha máquina doméstica com o espaço aqui dentro muito pequenininho, aqui é o espaço do pescoço muito pequenininho, e sem a mesa extensora, ficava assim, falava, nossa, Márcia, é mais difícil de trabalhar, então faz uma régua menor, tal. Então eu fiz essa daqui, que é a mini. Ela é um pouco mais versátil. Na verdade, o desenho, você pode olhar, ele é muito semelhante dessa, né? O espaçamento é muito similar. Mas essa daqui, por ela ser menor, você vira mais vezes, mas ela é mais fácil de trabalhar, porque ela rende menos, né? Você demora um pouquinho mais para fazer, porque tem que ficar virando, mas ela é excelente, principalmente para as máquinas domésticas, tá? E essa daqui? Essa daqui foi para aquelas pessoas que falam, ai, mas eu só faço quilt pequenininho, então eu queria uma que tivesse o quilt bem pequenininho. Então, para poder desenvolver essa régua, eu tive que desenvolver outro pé, que é esse daqui, que é o pequenininho, para você conseguir entrar aqui e fazer um design mais miúdo, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou te mostrar que, inclusive, com essa, você pode fazer um quilt mais fechado. Tem uma dica especial. Mas com essa daqui, ele vai ficar menorzinho. Então, eu vou colocar o meu pezinho de quilting para uso com réguas e vou te mostrar que como que a gente vai trabalhar com a régua. Ele é muito simples de instalar. Você tira todo o calcador, né? Todo ele assim, esse daqui ou o calcador mesmo de costura. E para você regular, você precisa regular a altura dele, tá? Pra gente regular a altura, a gente precisa colocar o sanduíche e ver, ó, em que momento que ele toca, o pezinho toca no sanduíche. Isso depende da espessura da manta, mas ele não aperta nem fica muito alto. Porque se ele ficar alto, ele vai começar a romper a linha. E se ele ficar muito apertado, ele vai ficar prendendo o sanduíche. Então, nenhuma das duas coisas a gente quer que aconteça, tá? A hora que eu encontrei a minha altura, ó lá, certinho, eu vou começar a fazer o quilt. E pra mim ficar bem craque, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu kit acessório, que é aquelas bolinhas que tem, né? O kit acessório, ele vem... Esse é o kit acessório para micro régua, tá? Faz exatamente a mesma função. Ele tem uma retinha, uma redondinha e o antiderrapante, que são três coisas bem importantes para a gente usar no momento que usa a régua. Para a régua labirinto, olha só, eu vou colocar ele aqui e eu vou testar também uma vez como que eu vou usar o meu pezinho. Porque, olha só, você coloca aqui, ó, e você vai andar com a régua. Aqui, tá vendo? E ele tem que ter uma certa folguinha, porque senão o pezinho vai ficar enroscando. Então, você vai ver qual o caminho que você vai fazer. Chegou aqui, ó, você vai virar a régua e o pezinho vai continuar aqui e você vai dar continuidade no teu design, tá? Então, vamos lá, vamos para a máquina, que eu vou te mostrar como que vai ser aqui, como que vai funcionar. Eu vou planejar aonde que eu vou colocar a minha régua. Se eu colocar ela aqui, quando eu fizer o quilt, ele vai passar em cima desse, então não vai ficar legal. Eu tenho que planejar, ó, posicionar para ver que a minha linha vai ter que passar por aqui, tá bom? Então, você pode ver que é importante a sua programação aí. Vou começar nessa ponta aqui, ó. Ali eu já fiz um quilt, vamos lá, hein? Você já viu essa régua funcionando? Não viu? Coloca aí nos comentários. Você gosta de trabalhar com régua? Você prefere trabalhar sem régua? Você não conhecia as réguas? Explica aí pra mim qual que é o teu envolvimento aí, né? Ah, uma coisa que eu esqueci aqui, super mega blaster importante, já comecei a sentir falta, que é o antiderrapante. Ó, se a régua começa a escorregar, eu não consigo trabalhar. Então, eu tenho aqui os antiderrapantes, que eu coloco na minha reguinha, ó, uns pedacinhos pequenininhos.
É uma fita dupla face de silicone, não é para grudar, é só para ela não escorregar. Isso é muito importante, faz toda a diferença no momento do quilt. Quanto menos experiência, mais antiderrapante para você ter mais segurança na hora de quiltar. Vai facilitar. Olha lá, coloquei ali e agora eu venho. E aí, se ela subir um pouquinho, o que eu vou fazer? Vou segurar a minha reguinha aqui, ó, para ela não levantar. Cheguei aqui, viro a régua 180 graus e pronto, vamos lá. Então, você tá vendo que essa régua aqui, ela é a grande. Ela rende muito mais, mas você tem que segurar ela em mais pontos. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Tá, Márcia, você fez esse design aqui. E aí, como que você conseguiria fazer com um design mais fechado, né? O que a gente pode fazer é colocar, inclusive, uma outra cor de linha aqui e repassar um pouquinho distante aqui, ó, para ele fazer tipo um eco em cima. Ele não vai ficar rabiscado, ele vai ficar estilizado, diferente, tá? É um desenho diferente. E se você faz com duas cores diferentes, ele fica muito legal, tá? Tô preocupada aqui em te mostrar, mas sempre procura trabalhar com a régua no sentido vertical, sempre nesse sentido, tá? E aí, olha lá, ele vai ficar um emaranhado e não fica feio, ele fica bem bonito assim, tá? Bom, vamos lá então. Agora eu vou te mostrar um pouquinho do micro quilting com régua, que também dá um design muito legal. E sim, a gente precisa trocar o pezinho. Eu sei que é uma função, né? Mas é importante eu te mostrar qual que é a diferença e como que ele vai funcionar. Olha só, bem rapidinho aqui. Deixa eu colocar, ó. Esse daqui é um pezinho mais sensível. Você tem que ajustar ele para ele ficar bem, com a agulha bem no meinho. Tem umas máquinas domésticas que quando você liga ela fica com a agulha toda do lado esquerdo. Então, fique atento para primeiro você centralizar bem o seu pezinho antes de começar a fazer o quilting. Ó, ele ficou muito alto, tá vendo? Ó? Então, quando eu abaixei a agulha aqui, ó, olha só o espaço que deu aqui, ó. Então, eu preciso abaixar ele um pouquinho, porque senão a minha linha vai começar a romper. É só soltar um pouquinho o parafuso aqui e abaixar um pouquinho. Pronto, ó lá, tá? Então, para você ver se tá tudo bem, você pode testar quiltando um pedacinho primeiro. E depois você coloca a régua. Então, essa é a régua micro. Vou colocar aqui, ó. Não precisa muita coisa, já tenho uma experiência, então ele não vai escorregar com tanta facilidade. E aí, vamos lá, vou colocar lá em cima. Vou colocar aqui. Então, você vê que o micro labirinto, ele vai ficar menorzinho, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho para você fazer. Então, você faça um pouquinho mais lento. Ele vai ficar bem bonito e bem juntinho. E aí, aqui é o mesmo esquema. Você vem e vira e continua aqui. Sempre lembrando de segurar essas pontinhas para ela não subir. Para não correr o risco dela enroscar. O que acontece se essas pontinhas levantam? Ó, eu vou levantar uma aqui, ó. Se eu apertar muito forte aqui, ó, ela levanta. O que acontece? Ela trava ali, ó, porque ela não passa atrás do pezinho. E aí fica
parar. Então, se parou, só você vir aqui, aperta a régua e prontinho. Então, como você viu, o labirinto é uma infinidade. Você pode fazer o labirinto em qualquer trabalho. Passar sobre o patchwork, que ele não vai poluir. Por isso que ele é tão popular, por isso que tanta gente gosta dele. Meninas, eu amei a aula de hoje. Se você quiser continuar acompanhando e ter mais conteúdo de valor, vai lá no Clube do Quilt, que está muito legal. Você pode deixar suas fotos, seus trabalhos lá. Pode participar do canal do Clube do Quilt no Telegram, que vai ser muito massa. Espero que você tenha gostado. Beijo, até amanhã!